Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, também bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques hoje um pouco além do nosso horário normal, porque tivemos aí na Master TV, né, ao vivo, a escolha da rainha da Expo Inter. Essa grande feira, uma das maiores do agronegócio do mundo, né, que oficialmente abre no próximo sábado, dia 24. Mas hoje tivemos aí essa transmissão ao vivo pela Master TV da escolha, né, da rainha da Expo Inter. Bom, escolha errada fez o Renato ontem, né? E o Grêmio acabou sendo desclassificado e fora da Libertadores da América. Muitas críticas ao técnico, muitas críticas à direção. O Grêmio que desperdiçou mais essa oportunidade. Já tinha saído fora da Copa do Brasil pelo Corinthians e ontem eliminado pelo Fluminense do Mano Menezes. Bom, o Internacional, semana inteira de treinamento. A expectativa é que o Roger possa apresentar, e tem que apresentar, para esse jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo no estádio Beira-Rio. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, aí para todo o Brasil, pelo sinal da antena parabólica, o canal 575, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões do estado aí, também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Pô Stream TV, nos estúdios aqui no Shopping Total, também na Destro TV, na Três Passos, na Rede Sul de Televisão, ou seja, diversas alternativas para que você esteja sempre conosco de segunda a sexta-feira com o nosso Dois Toques. Bom, para o mundo através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? Dois Toques numeral Cadu Oliveira, e aí você assiste a hora que quiser. E também pelas plataformas, redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, completados aí 111 anos esse ano. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, que, olha, lamentavelmente está aí já, faltando uma rodada no final de semana agora, mas já rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Caxias, né, vai se manter aí na Série C e o Ipiranga entre os 8 primeiros, na tentativa de buscar aí uma vaga e o acesso à Série A, né, nos jogos de mata-mata, a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos, né, essa desclassificação do Grêmio e também projetarmos o Internacional aí, que vem de uma derrota catastrófica, né, para o Lanterna, o Atlético Goianiense, no último domingo, que não havia vencido na sua casa. Essa é a vida do Internacional. E agora o Grêmio também. A vida é só o Campeonato Brasileiro e os dois ali, né? Perto de zona de rebaixamento. Estou ouvindo muito, não cai. Mas eu já ouvi isso aí, time grande não cai, time grande não cai, não vai cair. Não sei, pelo que estão apresentando o Grêmio Internacional, a preocupação é muito grande. Comigo, Colorado, Mário Sérgio Martins, e os gremistas Ayrton Ruschel e Ronaldo Napoleão. Ronaldo deve estar realizado, né? O Renato desclassificou o Grêmio, Ronaldo Napoleão? Boa noite, Cadu. Boa noite, queridíssimos amigos. O Ruschel, aqui eu não vi há bastante tempo. Saudade. O Mário Sérgio, que é o que mais entende de Grêmio aqui da bancada. Tanto é verdade que pensei muito em te ouvir. É o que mais entende de Grêmio. Mas olha, Cadu, não, eu nem aceito os parabéns, porque eu fiquei muito triste, estou muito triste com tudo que está acontecendo com o Grêmio. Só que eu não precisaria ser nenhuma pitonisa para saber exatamente o que ia acontecer com o Grêmio e com o seu algoz, que é o Renato. Faz mais de 4 anos, 4, 5 anos que eu venho dizendo, o Renato não é um técnico, não é o técnico do Grêmio. Primeiro, porque ele não é técnico de futebol. Segundo, porque ele é um mal pro clube. Ele é um mal pro clube. E eu me arrependo até hoje
de ter votado em algo que é um mal para o clube. Nós transformamos um ególatra num homem vivo que tem estátua no clube. E ele faz, o que fez e o que vem fazendo sem nenhum limite. Sem nenhum limite. E aí eu já entro numa outra seara, porque tu precisa ter, quando tu fazes contrato com este tipo de gente, com este tipo que não tem nada de santo, e não estou falando aqui em honestidade ou desonestidade, mas não tem nada de santo. Quando você contrata uma pessoa dessas, que todo mundo diz, você contrata um pacote, você tem que ter, no mínimo, autoridade sobre esse pacote. O Renato é um caso psiquiátrico. O Renato é um caso psiquiátrico. O cara que fala sempre, todas as vezes que ele erra, e ele erra costumeiramente, faria tudo de novo. O que é senão um ególatra? Uma pessoa que só olha para si, para o seu umbigo, que ofende as outras pessoas. Então, e é pior do que isso, ofende a nossa inteligência. Parece que todo mundo, hoje, não entende absolutamente nada. Para ele, só quem entende é ele. Quer dizer, todo mundo sabe que ele errou. Todo mundo viu que não ia dar certo. O único que pensou que ia dar certo, tenho certeza, foi ele. Ele jogou contra o Fluminense, contra o qual nós já havíamos jogado uma semana antes, que a gente sabe como joga. Tem um meio-campo muito bom, recheado, pois ele jogou ontem com 2 no meio-campo. Ele insiste em botar um jogador que nós contratamos por 4,5 milhões de dólares, que é o Pavon, que não joga nada, mas não joga nada no Grêmio. Ele não jogava nada no Atlético, ele não joga nada há muito tempo. Então, a culpa também e muito, de uma direção, especialmente de um presidente, que se revela uma pessoa sem o tamanho apropriado para ser presidente de um clube como o Grêmio. Uma coisa é você ser presidente de um clube social, outra coisa é ser presidente de um estado, praticamente uma nação, e do tamanho de um clube como o Grêmio. A entrevista, eu não sei o que foi mais patético ontem, para terminar. Ontem. Não sei o que foi mais patético. Se a entrevista do Renato, que sempre vê um outro jogo, ou a entrevista no final do presidente do clube, que parecia que tinha chegado em casa e estava numa janta com a sua esposa, conversando sobre o jogo. Não disse nada de alento para a torcida. Nada. E ainda omitiu ou mentiu. Escolham a melhor palavra quando lhe perguntaram sobre a transferência já definitiva do Gustavinho, que é a nossa maior joia, Russo. Nós vamos agora, à beira do precipício, ficar sem o nosso melhor jogador? É isso. Isso é o que nós temos. Bom, até questionado sobre isso, né, sobre a questão da permanência, muita gente pedindo a saída do Renato. Vamos deixar claro, o Renato só sai quando ele quiser. Não adianta, né? Aí ele questionado nessa coletiva, nessa referência, disse, não, eu tenho um dos maiores e melhores técnicos do futebol brasileiro. Ayrton Russo,
Única e exclusivamente a culpa, só um pouquinho, única e exclusivamente a culpa, Ayrton Rocha, do Renato ontem, que iniciou o jogo que todo mundo viu, como o Napoleão falou, você com 3 zagueiros, 3 atacantes, sem armadores, né? E todo mundo viu. Não tem como dar certo isso. Depois ele corrigiu no segundo tempo, né? Mas quando já com 30 minutos do primeiro tempo, perdia por 2-0. A culpa é de ontem, única e exclusivamente dele? Eu vou dividir minha fala rapidamente em 3 momentos, que é do primeiro, juntando a desclassificação de ontem com a desclassificação do Corinthians. Não dá para fazer uma análise isolada, porque foram pelos mesmos motivos. 2 vezes as penalidades máximas. 2 vezes da penalidade máxima e 2 vezes, quando, com todo o respeito que tenho a Corinthians e Fluminense, mas o pior Corinthians, um dos piores Corinthians da história, e um Fluminense que vinha pressionado. Só um parece que outro passou na Sul-Americana vencendo os pênaltis do Bragantino. Mas vamos lá. O Corinthians... Só mais uma, que será o encontro agora, o confronto entre Corinthians e Juventude pela Sul-Americana. E que poderia ter sido um Grenal. É verdade, é verdade. Mas voltando. Então, eu quis... As 2 classificações são as mesmas, tá? Primeiro, um Corinthians, que é um dos piores Corinthians da história, não há a mínima dúvida, e um Fluminense que vinha sem 4 vitórias, pressionadíssimo, vinha de uma derrota para o próprio Grêmio e um Maracanã que a gente sabe, tu se segura 10, 15 minutos ali, já começa a murmurar e eles não têm muita paciência. Então, a desclassificação do Grêmio nas 2 competições passa pelo Grêmio. Ponto. Com todo o respeito que tenha aos clubes. O Grêmio se portou como um clube menor que aquilo que mais... Nós já perdemos, e eu disse a Napoleão, com 67 anos eu já tive dezenas e dezenas de desclassificação, mas a gente saiu orgulhoso. Já teve uma... Tu estava no Olímpico comigo em 95, quando perdemos a Copa do Brasil 1-0 para o Corinthians. Sim, e nós aplaudimos de pé. Gol do Marcelinho, porque não é necessariamente o resultado, ganhar e perder do jogo, Mário, mas é como se porta uma equipe. Então, enfrentar 2 equipes inferiores a ti e te portar como uma equipe menor, então ali, primeiro o ponto que eu queria destacar. Segundo, em relação à ingerência do Renato, eu não sei se já conversamos sobre o tema, não é questão de defender o Renato e nenhuma pretensão de fazê-lo agora. Eu só disse o seguinte, que um funcionário, ele tem o tamanho que tu lhe dá. Este programa aqui, o Cadu é o apresentador dele. Se o Cadu ficar ali naquela cadeirinha dele e não se falar nada, não dá palavra para ti, não dá palavra para mim, e eu e o Mário começar a comandar o programa, daqui a pouco eu e o Mário estamos dizendo, bem, agora os nossos comerciais, câmera em mim aqui, eu vou assumir o lugar do Cadu. O que acontece com o Renato, respeitosamente, porque o Renato ele não é nenhuma sumidade, mas também não é nenhuma tragédia, como é a média dos técnicos brasileiros. Quando tu permite que ele cuide da preparação física, da fisiologia, dos médicos, fala com o funcionário, não sei se tu frequenta o Grêmio, ele controla e tem ascensão sobre todo o departamento de futebol do Grêmio. Há um excesso visível de poder que embaralha, porque já é difícil o técnico comandar 28 jogadores. Tu imagina ainda quando tu tem que zelar por tudo. E para não me estender, para não monopolizar, quero só ir na última questão, Cadu, que é exatamente a questão do departamento de futebol. Eu sou do tempo, por que está se cobrando tanto a direção? E aí vamos se lembrar aqui. Eu lembrei agora a Fábio Koff, que devo levar Cacau, e aí nós vamos falar com o Fernando Carvalho, gestão de sucesso que foi a do Mário lá. Nós podemos falar uma desclassificação como o nosso, do tamanho como a nossa, 2 em sequência, hoje teria uma coletiva às 4 da tarde de um dirigente que nós largaríamos nossos afazeres em casa, nós estaríamos 4 horas botando o radinho aqui, na época era o radinho, te lembra? Nós botava aqui, porque tu ia ver, no mínimo, uma palavra, olha, reconhecemos o erro aqui, erramos aqui, vamos corrigir aqui, vamos mudar o rumo, dava um alento para a torcida. E hoje, Cadu, devolvendo a palavra para vocês, então, o que se vê é exatamente a ideia de que ninguém sabe o que aconteceu. Mas hoje tem os protocolos. Mário Sérgio está bem faceiro, querendo falar aqui. Mas parece que eu só quero saber o seguinte, eu estou vendo assim que a dupla Grenal, olha, está vivendo a alegria de um é a desgraça do outro. Cadu. E os dois estão numa situação extremamente terrível. Tá aí, são comissões técnicas, são diretorias, são treinadores. Bom, o Inter nem se fala, quantos treinadores já mudaram, né? Então, acho que... Cadu, na verdade, o rodo do rasgado eu não vou falar agora.
porque nós estamos com os mesmos problemas, né? Com as mesmas defecções. E lá embaixo, e os mesmos problemas políticos presidenciais que o Ayrton citou agora, né? Os clubes se apequenaram, essa é a verdade. Mas eu quero ficar na fala do Napoleão e quero me solidarizar com vários gremistas que eu tenho falado nas últimas semanas, não só de agora, em relação ao tema Renato. É constrangedor o que se ouve dos torcedores nesse sentido de que, olha, na vida, e o Ayrton e o Renato, e o Napoleão sabem muito bem, o Cadu também, defender as nossas teses, né? Tu deve defendê-las com força, com garra, mas tem um limite, tem uma fronteira que tu não pode ultrapassar, que é do desrespeito às pessoas que defendem outra tese, ou fazem outro questionamento, ou tem uma tese diferente daquela que pensa o seu interlocutor, que no caso é o Renato. O Renato tem feito meninos profissionais de palhaço, isso é verdade, né? Tem jogado, colocado para eles, e depois não há um direito de resposta, porque é uma coletiva onde o clube, o seu assessor de imprensa é que faz a pauta. Não tem como fazer isso. Mas ele ultrapassa de uma forma vergonhosa, desrespeitando a nós, gaúchos, e a todos nós que gostamos de esporte, fazemos esportes. Não pode esse desrespeito para defender uma tese dito pelo Ayrton, dito pelo Napoleão, indefensável. Mas vamos deixar que isso fosse defensável. Não é assim que se defende em lugar nenhum, em trabalho nenhum. O Ayrton, eu conheço ele há muitos anos, é um brilhante, por isso ele é presidente de onde que ele passa, né? Ele defende as suas teses com uma galerdia, uma inteligência, colocando as palavras que ele quer colocar, mas dando a oportunidade do interlocutor poder colocar as deles em uma discussão de alto nível. É assim que faz as coisas em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer ambiente. Então, Cadu, eu não vou falar do Inter e do Grêmio em relação a Rota e Rasgado, porque está estampado aí. O Inter está com problema, está com problema seríssimo, o Inter perdeu, o Inter passou uma semana para treinar e está em outra semana para treinar, que é precioso uma semana no futebol brasileiro. Tu não pode dispensar uma semana inteira e apresentar o mesmo futebol. O Roger recém sumiu, acho que nós temos que dar uma confiança para o nosso técnico, dar força para ele, mas tem que mudar muita coisa no Beira-Rio. Muita coisa. A primeira coisa a mudar é o entendimento como se faz futebol. Nós não estamos fazendo. Nós não estamos aprendendo. O Ayrton foi muito feliz de dizer o seguinte: lá atrás, quando se perdesse uma ou duas partidas, ou quando perdesse o campeonato, como o Grêmio perdeu, como o Inter perdeu há pouco tempo, as duas classificações, era motivo, sim, de a gente dizia e acertava, não que deviam rolar, mas cabeças vão rolar, no sentido de que vai mudar muita coisa. E o Inter e o Grêmio não estão sabendo administrar isto. Eles estão se apequenando. Os outros clubes perderam o respeito para o Inter e o Grêmio. Essa foi a grande verdade. Olha, os times ganharam do Grêmio e Inter há pouco, e o Fluminense ganhou perdeu um e ganhou outro, evidentemente, mas com o time que o Fluminense está, apesar do meio de campo ser bom, o Grêmio tocava 3-4-0. Mas é outra competição. Não, mas esse é o entendimento meu. Tá bem? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Bom, eu sou atual, eu sou atual campeão do mundo do Rio Grande do Sul. Tá passando muito. Atual? Eu fiz uma figura retórica para te entender que o atual não está jogando nada. Tá, mas essas mudanças, o Internacional está falando aí, se confirmando as mudanças, né? O D'Alessandro, que seria o executivo, Abel foi convidado, né? E fez uma exigência ao presidente Alessandro Barcelos, que queria o D'Alessandro junto e também o Hélio Carraveta, ou seja, para formar esse comitê de futebol. Mas aí eu estou vendo o seguinte, e o presidente, né, vai ter que aceitar. Aí eu estou vendo, mas eram as diretrizes do Melo? Mas por que o torcedor então não votou no Melo? Cadu, essa é a grande culpa. Reclamo hoje, mas ele foi eleito. Ele foi eleito pelos sócios. Querido, né? Cadu, não são nomes, são formas. Tu não faz futebol escolhendo A ou B. A forma de administrar que tem que mudar. Não é? Eu posso botar o melhor executivo, o melhor treinador, o melhor... Mas se eu não mudar a forma de pensar o futebol, que é no campo, que está mudando um pouco, eu acho que pelo menos apresentou alguma coisa, mas principalmente fora das quatro linhas, não adianta tu chamar o D'Alessandro, não adianta tu criticar porque o Roberto foi e não foi. Porque a eleição terminou. A eleição só daqui a 2 anos. Então não vamos começar a incentivar a questão política, que não vai levar a lugar nenhum. É a forma de administrar o clube dentro e fora de campo. Não adianta tu chamar o D'Alessandro, não adianta tu chamar, há pouco tempo foi falado em outro campeão mundial, ou outros jogadores, o Magrão que estava aí também não resolveu nada. Por quê? O formato de administração de futebol do Inter está falido. Bom,
Olha só, você tem toda a tranquilidade, a certeza e a garantia de sucesso, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Então aí, né, você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, tem todas as faixas financeiras, aquelas que se quadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Né? Os contatos estão aí, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. Todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, ó. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, bom, aí daquela melhor qualidade da sua revisão, na Casa Pneus, 60 anos de qualidade também, né? Geometria, balançamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente, que é exatamente para troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Está aí, Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar, sua até Casa Pneus, 51, né? Código de área 33424245. Quero mandar um grande abraço ao aniversariante na semana, né? Que é a diretora lá da Casa Pneus, a Miriam. Então vai o nosso abraço, nossa felicidade, né? E sucesso sempre, né? À frente lá da Casa dos Pneus. Um abraço, Miriam, parabéns. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, aí falando mais dessa desclassificação do Grêmio e também, né? As fortes declarações de Renato Portaluppi. Voltamos logo. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, hoje um pouco adiante do nosso horário tradicional, em função, né, na Master TV, que tivemos aí a transmissão ao vivo da escolha da rainha da Expo Inter, essa grande feira que acontece a partir do próximo sábado oficialmente, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, né? Nosso Dois Toques você tem aqui na Master TV, também no Stream e pelas plataformas digitais. Meu canal aí, Dois Toques numeral, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, siga, compartilhe, se inscreva, para que você assista a qualquer horário do dia e da noite. Olha só essa mensagem importante da Unimed. Pai que cuida merece cuidado completo da Unimed Porto Alegre. Aproveite as condições especiais para o mês dos pais e garanta mais proteção e saúde para a sua família. Contratando os planos Unimed e Odonto. Não deixe para depois e comece já a contar com a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Afinal, pai é quem cuida. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Mês dos pais, Unimed, contrate Unimed e Odonto com condições especiais. Uma das coisas que chama atenção também, Ruschel e Napoleão, o Renato sempre criticou, falou, né? Grupo, eu preciso de grupo, reforços. Os reforços chegaram, e ontem ele só tinha 2 reforços. Ou melhor, só 2. Só um no time? Não. No time 1? Não, 2. Era o Bright White e o zagueiro, o Gemerson. São os 2. Chegaram agora. O Gemerson foi um pouquinho antes. Não, mas tudo bem. Mas, por exemplo... Não, de 9-2. O Gemerson veio nessa janela. De 9-2. Pois é. Aí fala tanto em reforços, em grupo reforço, aí deu 500 mil explicações, né? Não botando um articulador. Todo mundo via que não ia dar certo aquilo. Ou seja, aí no segundo tempo ele refez o que tinha que ser feito, né? Só que aí o Grêmio já perdia por 2-0. Por 2-0. E o primeiro tempo do jogo Fluminense, olha, os 2-0 saiu barato. Tá? Então, mas o Cadu, sabe que o Grêmio melhorou no segundo tempo. Desculpe a palavra, era impiorável. O Grêmio melhorou. Até os postes, até os refletores do Maracanã sabiam que o Grêmio ia melhorar. Era se não tirar 1 ou 2 jogadores, já certamente melhoraria. O pior é quando tu vês, no final do jogo, ele dando uma explicação, uma tem mais show de incoerência do que a outra. Não, é algo assim impressionante. Ele, por exemplo, ele em si, ele dizia que o Gustavinho, ele disse, no último jogo o Gustavinho não podia jogar, também porque estava sendo... Que se discute, o jogador que já estava negociado com a cabeça fora, mesmo assim fez gol ainda. 3 dias depois, ele estava mais negociado ainda. Mas entrou. Ele estava mais negociado ainda, o cabeça mais fora entrou. Ou seja, não há nenhuma coerência nas suas atitudes. Olha, eu sei que é difícil, gente. É difícil nós enfrentarmos André e Martinelli com dó de Vila Sante. Não, o Vila Sante fez uma grande partida. O pobre do Vila Sante está correndo por tudo que é lado de novo. Porque um dia o time com 3 zagueiros, outro dia, como tu não tem tempo para treinar, como tu não tens tempo para treinar, o que acontece? Tá tendo e não tá jogando. Quanto mais tu muda, mais embaralha. O Grêmio continua um time completamente desorganizado. Faz mais de ano, Mário Sérgio, que a gente olha o jogo do Grêmio e há um latifúndio entre a defesa e o ataque. Qualquer adversário que pegue a bola entre o meio-campo do Grêmio e a zaga é um abraço para jogar. As escolhas mal feitas e tal. Mas eu concordo muito com o que o Ruschel disse. Não tem comando. Eu acho que a colocação do Ruschel até... Eu quero recuperar uma informação assim, por que é uma surpresa o que está acontecendo. Porque o Beto Guerra, o nosso presidente, para aqueles que não são familiarizados com o nome, o Beto tem 3 passagens pela vice-presidente de futebol. E com presidente de experiência. Ele esteve com o Fábio Koff, esteve com Duda Kreffer, esteve com o próprio presidente, com o Hildo, né? 3 pessoas com experiência no futebol. E ele repete o erro com o Renato, e é isso que surpreende, porque eu estava lembrando,
Mário, tu que é mais antigo como eu, os outros não se ofenderem, eles são jovens, nós que somos velhos, eu e tu. Quando tu ia contratar, lembrei o Pelaipe em 2005, quando foi chamar o Mano, vai lá fazer uma reunião. Quantos técnicos, era comum tu chamar o técnico, como é que tu quer jogar? Como é que é? Como é que tu vai montar o plantel? Tu fazia reuniões com os técnicos e havia um comprometimento. E esta inversão que hoje técnico não deixa dirigente entrar no vestiário, acreditem, a inversão, hoje o técnico, não, aqui no vestiário só entra, não sei, o que é isso? Então eu acho que é muito de postura, e me surpreende, volto a dizer, que o Beto no Grêmio tenha permitido, mesmo que seja o Renato, porque ele tinha essa expertise, e ele tinha sido o vice em 2010, quando a primeira vez que o Grêmio trouxe o Renato, foi em 2010, o Beto foi o vice de futebol, então ele tinha essa intimidade. Então, esse vácuo de poder, esse excesso de poder que está se dando aí, é que para mim, e encerrando de novo, porque a gente está tenso, né? Nós grevistas estamos irritados. Mário, sou do tempo também, que tu não tem tempo para treinar. Repete um pouco a equipe. Tu vai repetindo no jogo. Eu desafiei alguém a me dizer qual é não é os 11, tu não vai acertar os 11, tá? Mas me dá 7 ou 8 titulares do Grêmio, me dá a dupla de zaga do Grêmio, me dá o meio de campo do Grêmio, me dá o ataque do Grêmio. Não tem. Pessoal, futebol é repetição. Se tu não tem, como nós estamos dizendo, tempo para treinar, começa a montar uma estrutura e vai dando perna, mudando o segundo tempo, ou trocando uma peça, mas mantenha uma estrutura, pelo amor de Deus. Fica o desafio. Me escalem o time do Grêmio. Bom, mais que isso, a forma tática, tu vai manter, tu não tem tempo de jogar, tu vai jogar com 12, 13 jogadores, uma forma tática mesmo. Mas o Cadu, o Ayrton falou uma coisa assim que agora comecei a lembrar. Hoje, o Ayrton falou, hoje, quando um técnico vem ser contratado por um clube qualquer, grande como o Inter e Grêmio, ele quer saber o projeto para ver se ele serve. Ele quer saber, bom, se esse projeto me serve, e ele quer saber se a forma de jogar dele serve, senão ele não contrata. É terrível, nós perdemos, ali nós já podemos perder a autoridade. Naquele momento... Aí ele traz, desculpa te interrompendo, que tu fosse brilhante, né? Aí tu tem que trazer o auxiliar dele, tu tem que trazer os 5 preparador físico, o filho dele, que tá com a mania de trazer o filho. Eu vou empregar meu filho também. Eles estão empregando o filho, vai do Tite, aquele argentino. É muito dinheiro, gente. Não, velho. Peraí, mano. Aprendiz de auxiliar ganhando tanto quanto o pai dele. Esse é um problema. Está acontecendo nos clubes inteiros. Não é só aqui. Então isso é um problema que aí vem naquela questão que vocês dois colocaram agora. É a administração de um clube de futebol. Né? Onde se o presidente é pequena, todos os outros são pequenos. Vamos lá, assim como tem se feito muitas críticas ao presidente Alessandro Barcelos, e críticas que, né, em todo sentido, ao presidente Guerra também. É uma direção omissa, essa direção do Grêmio, a exemplo do Internacional. Né? E como vocês têm falado, olha, o futebol mudou, e o Internacional, eu tenho dito aqui, Grêmio Internacional tem que começar a olhar para a SAF. Vamos lá, SAF não, tem diversas maneiras de SAF. É o que eu tenho dito, Grêmio Internacional hoje estão lá embaixo, qual é o campeonato? Fazer 45 pontos. O que era a vez lá de Fortaleza, de Bahia, se inverteu. Estão lá para cima. Fortaleza hoje aí, um jogo a menos e é exatamente contra o Internacional, e disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu tenho dito aqui, acabou essa história de presidente tratar. Isso é bonito hoje na várzea. O meu amigo aqui, o meu amigo ali, o meu amigo na vice-finança, o meu amigo na vice-futebol, o clube virou de amizade. É gestão, meu amigo. E você está vendo que gestão, que Grêmio Internacional não tem. Isso é outra coisa que Grêmio Internacional estão, sinceramente, evoluindo. Infelizmente, como clubes. Porque hoje, Mário Sérgio, como é que acontece no Grêmio e no Inter? Vamos formar o Conselho de Gestão, o Conselho de Administração, o nome que se dê. Não, temos que botar. O Rúgio do grupo tal, o Ronaldo do grupo tal, o Mário Sérgio do grupo tal, vamos acertar. Vamos acertar. Mas eu, presidente, pego pros meus parceiros, digo assim, deixa, vamos botar isso aí, mas o clube é presidencialista. É assim que funciona. Então não tem vice-presidente,
Não vai mandar nada. E não vai mandar nada mesmo. Só que isso não é uma forma boa, salutar. Você não sabe hoje quem é quem. Aí o presidente escolhe lá, na sua cabeça, o seu vice de futebol lá. Seu vice de futebol, que é o amigo. Nas empresas deles, ou dois. Nas empresas... Aí incinera um. E é uma das coisas, vai encerrar a parte aqui, Roxo, que mais me irrita. Ou é quando um dirigente, ou é quando o Renato é o rei de dizer isso. Não, mas tu não tá aqui dentro, tu não sabe de nada que acontece. Bom, mas é evidente que não. Não, mas é evidente que não, né? Isso aí. Não pode ter 10 milhões de gremistas que saibam o que está acontecendo lá dentro. Isso aí não... Agora, o cara foi escolhido para isso. Isso aí não... Olha aqui, só um pouquinho. Isso aí não é exclusividade até do Renato, por tudo que se sabe. Não estou dizendo que é só dele. O presidente do Internacional deu ao Cudê todas a autonomia, que teve que trocar a pedido do Cudê, que era um amigo, até engenheiro agrônomo para cuidar do Beira-Rio. O que é isso? Mas o que? Onde é que nós chegamos? Isso é um amadorismo de presidente de Grêmio Internacional. São dois amadores. Deixa eu lembrar de novo que hoje eu estou muito reminiscente, porque eu estou buscando exemplos bons em cima da nossa tragédia. O que acontecia no vestiário? Tu é da época de 90, tu estava naquela gestão do Cacau lá, tu teve uma gestão vitoriosa. Tu perdia um jogo de novo desse tamanho, o dirigente se reunia com o técnico e combinava versões. Tu não te expõe, tu não permite que jogador diga que tu tá vendido e tu não tá vendido. Tu combina o que nós vamos dizer aqui. Não, vamos proteger aqui, nós vamos na parte tática, vamos dizer. Tu combinava vestiário. Isso é uma harmonia, entendeu? E não quero saber se a imprensa fica brava porque o dirigente faz isso, mas isso é buscando o conforto do clube. Então, a gente vê uma exposição, uma repetição de mesmices, que vai lá e portam-se os dirigentes como tietes de jogadores, de treinadores. O pessoal, a estrela era o dirigente. Tu ser presidente do Grêmio, olha, tu ser presidente do Grêmio, tu ser presidente do Inter, tu ser presidente dessas instituições, assim, era uma coisa anômala, né? Era, meu Deus do céu, era mais do que ser governador do estado. Estava muito acima presidente de Grêmio Internacional entrando em vestiário, dando tapinha. Meu bruxo! Meu bruxo! Que isso? Mais do que isso, só fica na tua fala, e não que tu precise, existe momento da informação e quem dá a informação. Tu não pode, um funcionário, por mais que ele seja o treinador, dar uma informação de interesse do clube, de interesse da gestão. É uma forma que tu vai administrar o clube, e aí, por desculpas, o treinador dá uma informação para ser desculpado de um mau resultado. Isso chega a ser ridículo, para dizer outra coisa. Chega a ser patético. Deixa eu aproveitar, Mário Sérgio, até porque isso é dito por vários aí, conselheiros que têm passado aqui, mesmo fora, que o Internacional está, o Conselho, preparando um pedido de impeachment ao presidente. Olha, Alessandro Barcelos? Eu vi isso não só hoje, mas nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos. Né? E aquelas pessoas que dão a informação são as primeiras a defender que não façam isso. Então, Cadu, isso aí tem que passar ao lado. Vamos ser sérios. Pois é, porque de qualquer maneira existem muitas cobranças, né? Olha, um time que 20, mais de quanto o Internacional gastou? 30 e tantos milhões? Eu quero fazer uma coisa, eu não quis interromper a discussão técnica de vocês. A folha do Fortaleza é 6 milhões. A folha do Fortaleza é 6 milhões. Então não vamos com aquele... Eu sei que a pressão do Grêmio, do Inter e tudo, eu reconheço, não vou equiparar tamanhos. Mal comparado com Fortaleza. Mas só um pouquinho. Está lá no Fortaleza, se tu olha a escalação, é um punhado de jogadores médios. Eu não sei quem seria titular. Já pegou a escalação? Eu não sei quem seria que tu diz assim, não, esse é titular de cara no Grêmio, esse é titular do Inter. Se tu fica ali, tu não quer nenhum dos jogadores do Fortaleza. Porém, tu vê o time jogar uma mecânica, uma dinâmica, uma recomposição, um comprometimento. E o técnico já está lá há vários anos. Ele nós estamos falando. E o Palmeiras, o Abel também. Não, esse negócio que o Rússio falou é muito interessante. Nós vivemos dizendo, e há muitos anos, mas
quem daquele time seria titular do Grêmio. E eu quero dizer só o seguinte, mudou um pouquinho. No papel nenhum. No papel nenhum. Mas no campo? Mas no campo, já tô na dúvida. No papel? Não, mas o que é, no papel nenhum. O que é esse time do Internacional no papel, que era no início do ano no papel? Isso, não. Bom, Você ganhou um ponto. Mas por isso que eu tô dizendo. Napoleão, exatamente isso. Tu pega no papel, não. O Inter tem o melhor time do Brasil, você e o Fortaleza vai disputar para não cair. Mas tu pega um time bem treinado, na continuidade de um treinador, com um time ajeitadinho. Não tem craque, mas tem bons jogadores que sabem jogar. Falar em melhor você tem tudo que precisar em termos de ferragem, né? Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, não onde em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí, teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que tem todos os segmentos da nossa vida, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora, né, com o plano Safra Banrisul, produtor rural, tem ao seu lado um banco que conhece bem o agro. Vamos retomar o crescimento do Rio Grande do Sul juntos. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica pertence ao Grupo Impressul, e loja sempre bem pertinho de você, né? E além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que a Clique lhe oferece. Aí tem também, né, a tranquilidade de você pedir e receber em casa. Está aí o telefone e também o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta quarta-feira e também agora mostrando aí, né, as declarações polêmicas e fortes de Renato Portaluppi. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único, porque te entende. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, com o Mário Sérgio Martins, Ayrton Ruschel e Ronaldo Napoleão. Estamos no nosso horário aí, né, um pouco diferente aí, mais adiante do que o nosso tradicional, porque tivemos aí na Master TV a transmissão ao vivo, né, da escolha da rainha da Expo Inter, que oficialmente será aberta no próximo sábado, né? Essa aqui é uma das maiores feiras do agronegócio do mundo. Olha só, o Renato, muito criticado, direção também, mas a polêmica, além da escalação, além das mudanças que ele fez, também a entrevista coletiva após o final do jogo. Vamos acompanhar parte dessa coletiva. Caminhando uma saída do Cristal? Não tem saída não, tem lugar nenhum, é decisão do treinador mesmo. Eu falei para vocês, gente, nós jogamos alguns jogos com 3 zagueiros, nós fomos muito bem. E eu estava, é só vocês entenderem que naquela época eu estava colocando o Franco como um atacante falso, justamente porque nós não tínhamos atacante de área. Hoje eu tenho 3, então não tem essa necessidade de ficar improvisando. Se eu tanto queria as peças para fazerem gols, então simplesmente no esquema que já deu certo várias vezes, eu tirei o meio, no caso o Franco, e coloquei um atacante que sabe ali jogar na... Então não tem diferença nenhuma. Nós aqui não nos encontramos no primeiro tempo. A última eliminação, quem bateu tinha confiança, mas não deu certo, é isso. Vocês e para o jogo, principalmente no primeiro tempo. Todo jogador que entra em campo, ele entra para fazer o melhor, né? Nem sempre o jogador está no seu dia. Mas quando ele esteve em campo, tecnicamente não esteve muito bem, mas brigou, procurou abrir espaço para o companheiro, mas infelizmente não estava numa noite inspirada, como o nosso time todo, né, no primeiro tempo. Renato, focar no brasileiro que ainda estamos na situação. Renato e Fernandes, eles não ficaram como opções no banco de reservas. Quase que os 90 minutos diante do Bahia, é um jogador que estava muito tempo parado, 2 meses, estava com muitas dores musculares, até se colocou à disposição, mas falou que não estava 100%. Então, seria muito arriscado. De repente, se o Márcio sofresse algum tipo de lesão no início do jogo, colocar o Diego seria um risco muito grande, já que ele estava com as dores musculares muito fortes. Quanto ao Diego, então, foi isso. E o Natan, o meu grupo é grande. Hoje eu tenho bastante opções. Eu falo sempre para eles, aproveite as oportunidades. Eu não posso levar todo mundo para o banco. Eu levo de acordo com aquilo que eu acho que eu vou precisar durante a partida. Foi só isso. A partida, como é que foi? Durante o segundo tempo também. Então nem o jogador entra frio, o jogador entra quente. Então, ele bateu, procurou fazer o gol, infelizmente ele errou. Agora não vamos dar a desculpa que o jogador estava frio, porque hoje em dia no futebol não existe. A todo momento o jogador está se aquecendo. Colocar um time e quero aceitando. Os jogadores vem se apresentando bem, eu concordo com você. Aí você fala que o Soteldo e o Márcio não vem bem, então. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Tira o zagueiro e coloca. Bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá pro Guerra para ele te dar um emprego. Aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. Por que eu não estou lá para responder? Eu digo. Uma questão seguinte, eu acho que eu não vejo problema um profissional, chegar e dizer, eu errei, assumimos erro, o que aconteceu, onde foi? O Renato, concordo com o Ruschel, o Renato é um técnico nível do futebol brasileiro, tem momentos bons e tem momentos ruins. Ontem ele errou quando escalou, errou quando chamou o Natan e fez a mesma coisa, Ruschel, o Grêmio perdeu nas mesmas condições a vaga na passagem para a Copa do Brasil pelas penalidades, mas que ele colocou um jogador, essa história, o cara não estava ligado no jogo, não é que não tivesse, mas não estava envolvido tanto, quando ele fez e colocou no jogo contra contra o Corinthians, né? Ele colocou 1 minuto antes de terminar o jogo o Edenilson e ontem o Natan. Coincidência? Aí os dois erraram. Foi coincidência? Não sei. Mas. Será que, sabe, eu tenho uma pergunta assim hoje ao Mário Sérgio, Cadu. Sinceramente,
O Renato já já saiu e voltou pro Grêmio várias vezes. E certo? Vai sair e vai voltar. Não, vamos lá. Tu acha que corre o risco, caso perca por Criciúma? Não, acho que não. Não, eu não quero que ele saia. Não, ele vai para cima, para baixo, ali. Vai perder ou ganhar, como nós. Eu queria só saber o seguinte, sabe, eu tenho uma curiosidade. Será que ele, com esse jeito dele, com a gestão muito profissional hoje do Flamengo, eles fariam grande questão do Renato lá? Mas ele teve Palmeiras, mas ele teve com a gestão ultra profissional. Mas ele teve... Não, é que sabe o que é? Eu não sei se o Renato tem esse mercado todo no Brasil. Para ganhar 1 milhão e tanto, não tem, isso eu garanto. Para ganhar 200 tem. Para ganhar 200 ou 300 tem. A questão financeira também, o Grêmio perdeu 8 milhões com essa não classificação. 8 milhões. Napoleão, quero dizer assim, me posicionando objetivamente. Eu acho que o tamanho que o Renato atingiu, depois que tu ganha uma Libertadores, depois tu ganha uma Copa do Brasil, tu ganha Gauchões, tu tá inscrito no cenário e a gente fica contratando porcaria aí. O que eu duvido é que ele tenha o tamanho da caneta que ele tem no Grêmio. Sobre isso, mas é só o Grêmio. É só o Grêmio que dá, porque quando ele esteve no Palmeiras, no Flamengo, depois do Grêmio... No Fluminense, no Bahia, no Atlético... Foram antes, por dizer, depois do Grêmio, ele já tinha ganho a Libertadores, ele já tinha Copa do Brasil. Ele foi pro Flamengo Recopa. E ele foi tratado como um técnico. Então me respondeu. E aí não deu a resposta. Não deu a resposta, ele foi demitido como qualquer técnico. Então eu estou te respondendo assim, o tamanho que o Renato tem é só no Grêmio pela sua história no Grêmio. Mas então, o Grêmio contrata com consciência, isso é que é o pior. Isso. O pacote. Ninguém contrata o pacote, Renato. Mas aí eu fico no Brasil. Em relação ao tamanho do Renato em relação aos outros clubes. O tamanho do Renato em relação ao Grêmio é Ele é ídolo, ele manda e os outros obedecem. E ele tem mercado. Mas ele tem mercado como um treinador. Como um treinador. Como se fosse um treinador médio. Não, por favor. Eu não estou discutindo a qualidade. O pacote do Renato é grande. Napoleão, não é a questão da qualidade dele. É a questão de que lá ele vai ser um treinador com os mesmos questionamentos dos outros treinadores, com as mesmas perguntas, com os mesmos pedidos e com a mesma demissão. É que eu tenho uma divergência eu tenho uma divergência de fundo. Sim. Eu não acho o Renato um grande técnico de futebol. Não acho. Eu não acho o Renato. Mas não se ganha. Não acho um grande técnico de futebol. Aqui, eu não defendo mas não se ganha alguns campeonatos. Aí eu vou concordar até com a declaração do presidente Alberto Guerra, que disse, olha, é um dos melhores do Brasil, ele estava até cotado. Era um dos cotados, inclusive, para assumir a seleção brasileira. Tá? Agora, não é, como diz o Santaninha, quando está aqui, né? Agora é o demiurgo, meio Deus e meio homem. Também não é isso. Agora, as consequências que pode ter essa eliminação ontem na Libertadores da América para esse jogo aí de domingo contra o Criciúma em Criciúma. O Grêmio, olha só a coincidência, o Grêmio Internacional, né, jogam 2 jogos na sequência com os mesmos adversários. O Internacional joga com o Cruzeiro agora e depois o outro jogo com o Cruzeiro, né? Agora o Inter com o Cruzeiro agora. São 2 jogos e depois em Belo Horizonte. E o Grêmio é o contrário. O Grêmio joga com o Criciúma e depois, né, aqui no Estádio Olímpico. Eu vou me posicionar aqui, embora eu venha regularmente contigo aqui, poderia ser cobrado. Eu acho que o Grêmio não terá dificuldade nenhuma em escapar dessa zona de rebaixamento, tá? Agora tendo só um campeonato, tendo o plantel completo, os jogadores estão todos recuperados, inclusive o Diego Costa, que jogou uma partida e aí foi poupado outro, porque o Grêmio tinha outros 2 centroavantes. Acho que o problema não será. A grande incógnita é se ambos, aí falando de Grêmio, terão condições de dar um sprint para disputar alguma coisa ainda nesse campeonato. Não título, evidente, não. É porque, Cadu, a matemática diz que para Grêmio e Inter eles têm que fazer 2 pontos a cada 3 para chegar entre os 6 primeiros. Bom, só não pode dar mais desculpa que foi lamentável também, né? A entrevista do presidente Alberto Guerra dizendo, olha, que o Grêmio não perdeu ontem a classificação, o Grêmio perdeu em Curitiba, porque o Grêmio não estava jogando na sua casa, mas o Grêmio ganhou em Curitiba, o Grêmio venceu em Curitiba, né? E essas coisas que realmente não dá para entender, né?
E o Internacional, né, que eu disse, um comemora a desgraça do outro, né? Agora, os dois estão na mesma situação, sem Copas. O único que está na Copa é o Juventude, que está na Copa do Brasil, e é o melhor dos gaúchos da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É o Juventude. E a folha, e o valor da folha. E o valor da folha. E o valor da folha. Eu iniciei a minha fala dizendo que eu não vou falar do outro, do rasgado aí, porque eu conheço, está no Rio do Inter nesse momento. É um gigante que está pelas tabelas. O Grêmio é a mesma coisa. Então nós não podemos agora simplesmente estar... Eu confesso, todos me conhecem, eu sou um secador por natureza. Sequei até a bola de que não ia entrar, ou vai entrar, ou coisa tal. Eu seco o Grêmio em todos os jogos. Mas não esqueço dos problemas do Internacional, que são vários. O Inter está com muita dificuldade. E, repito, não só dentro do campo, mas fora do campo. E essa dificuldade de administração de futebol fora do campo tem um reflexo muito grande dentro do campo. Quem fez futebol, a gente sabe disso. O Napoleão. Se tu não administra bem o teu clube, a consequência é o vestiário ser mal administrado também. Então nós vamos ter problema. Cadu, eu estou pelos 45 pontos. Por isso mas o Internacional vai ter, agora, nesse domingo, não é problema do Inter, evidente, mas vai ter uma condição quase que obrigatória de ganhar esse domingo. Não, é pelo seguinte, o Cruzeiro jogou anteontem. Sim. Vai jogar quinta, uma partida terrível amanhã contra o Boca Juniors. E depois joga domingo. Como depois joga quarta-feira com o Inter de novo, vai jogar com um time, é o que dizem aqui, totalmente reserva. Não é nem desgastado, porque tu não tem condição de botar os jogadores, joga 3 jogos. Não sei. O Fluminense botou. Não, mas isso que eu digo, o Fluminense botou. Vai estar na obrigação. O titular no domingo. No sábado com o Corinthians. Não e todos. Ontem botou os titulares. Não todos, mano. Não, todos sim. Não, os dois principais não jogaram. Mas só não estava quem estava para estourar. Não. Estavam suspensos. O Ganso e o Arias estão suspensos. Mas tu reforça, ele botou quem estava disponível. Sim, ele eu não sei. fez esse discurso que ninguém aguenta mais de poupar, velho. Tu tem um plantel com 28 jogadores e aí não pode jogar. O que o Jorge Jesus naquela prova quando ele teve no Flamengo questionado sobre isso? Olha, minha cultura é diferente. Não, joga sim, quarto domingo. O que eu faço? Onde é que eu poupo? Nos treinamentos. Eu poupo nos treinamentos. Mas eventualmente pode poupar um. Ninguém aguenta mais isso. O Napoleão que vai jogar com um time reserva, que jogou na quarta-feira, no domingo reserva. Tu pode eventualmente, como disse o Ayrton, não jogar com aquele que vai se arrebentar, que está com um problema seríssimo, ou aqueles que estão muito cansados. Mas não estão todos cansados. Não pode. Aí alguma coisa está errada. Pois é, vamos ver o que eu conto um time totalmente desorganizado, porque vamos lá, pessoal, vocês até não estão otimistas, eu estou otimista, o Grêmio vai se reincitar no caminho das vitórias agora e vai se recuperar. Mas, Cadu, e se não for, se vocês estiverem corretos, a derrota para o Bahia, com aquele time totalmente descaracterizado, por quê? Em nome do quê? Bom, mas não de nada. Sucesso! Com tudo é para onde vamos sempre, né? Quando terminamos aqui o nosso Dois Toques. Saímos daqui, vamos sempre para o Barranco, restaurante Churrascaria, mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueçam das promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Você pede, curte aonde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega. Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá e em qualquer local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, comer o Kia da São Mós, na Avenida Ipiranga, lá, revendo a Avenida Ipiranga, o Jefferson dando toda assistência, para revisão, manutenção, para troca do seu Kia, para compra, Então, todas as facilidades lá do Jefferson Luciano, do lado aos adeptos de duas rodas, como é o caso do Ayrton Ruxa, Então, também moto para passeio, moto para trabalho, tudo que você precisar em termos de moto, você tem lá na Suzuki São Moto, que também fica na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, aí só tem um caminho. Aí, o slogan diz tudo, economizar é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Mário Sérgio, obrigado, Ayrton, obrigado, Napoleão, obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Amanhã voltamos no nosso horário normal, 20 horas e 30 minutos. Hoje tivemos aí mais tarde em função, que a Master TV mostrou ao vivo a eleição da rainha da Expo Inter, que começa oficialmente no próximo sábado. Essa é uma das maiores feiras do agro do mundo.
A todos, bom, se você não viu ao vivo, tem o meu canal, siga lá, se inscreva, né? 2 Toques, numeral Cadu Oliveira, assista a hora que você quiser. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.